Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era um homem sincero, ele era um homem reto, ele temia a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-se 3 filhas e 7 filhos. E o seu gado era 7.000 ovelhas. Quantas ovelhas? 3.000 camelos. Quantos camelos? 500 juntas de bois. Quantas juntas? 500 jumentas. Quantas jumentas? E era muitíssimo gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos no Oriente. Seus filhos faziam banquete de casa em cada um o seu dia, e convidava as suas 3 irmãs para comerem com ele. Sucedia depois que, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, Jó o santificava e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porventura, Jó dizia: se os meus filhos blasfemaram contra o Senhor, eu preciso santificá-los, e assim fazia continuadamente. Capítulo número 2 do livro de Jó. E vindo outro dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás a eles apresentar-se perante o Senhor, e disse Satanás: de onde você vem? De onde você vem, Satanás? E respondeu: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Você observou meu servo Jó? Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, homem temente a Deus, que se desvia do mal. Ele ainda retém a sua sinceridade, havendo-me incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo que está pelo homem dará pela sua pele. Estende, pois, a tua mão nos seus ossos e na sua carne, e verá que não blasfemas de ti na tua face. Somente até aí, querido, te assenta. Eu gostaria que você se atentasse comigo nessa noite para o 6º amigo de Jó. 6º amigo, pastor, o 6º amigo de Jó. Pastor Fábio Filho, esqueci de agradecer o pastor Zezé e a pastora Simone. Deus abençoe vocês, viu? Oraram lá, já entreguei a encomenda, viu? Precisa de uma oração de fogo, procura o pastor Zezé, que tem oração de fogo aqui. 6º amigo de Jó. Como que está fundamentalizada a tua fé? Em que você está crendo? Em que você está confiando? E essa fé que você está crendo e confiando, para qual caminho que ela está te levando? O autor do livro dos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Essa é uma oração de Jesus: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. Ele é o seu guia. Não é uma palavra de um colega que não serve a Jesus que vai dar orientação para você. Não é uma pessoa que é cotendeiro, fofoqueiro, que fala mal da vida de todo mundo, que vai dar uma direção a você. É esta palavra que vai te guiar. É esta palavra que vai te direcionar. Nós precisamos aprender a servir a Jesus com excelência. A sua fé não deve ser negociada com ninguém. Você precisa entender que 2 horas de culto na semana é pouco para o processo de intimidade. Você tem que ter uma vida cotidiana, um devocional no altar do Senhor, pessoal. Você precisa aprender a cultuar ao Senhor dentro de sua casa, junto com a sua família. Você já leu aquele banner que está na entrada da igreja lá embaixo? Os meus filhos, os meus netos terão a mesma fé que eu. E isso tem que ser ministrado dentro de casa. Isso precisa ser apresentado. A gente aprende andar os primeiros passos com os nossos pais.
é dentro da nossa casa. A cultura que recebemos, o costume que temos está engendrado na nossa alma, e isso veio de berço. A gente aprende em família. Mas o meu esposo não serve a Jesus, mas você serve. O meu filho não serve a Jesus, mas você serve. A minha mãe não serve a Jesus, mas você serve. Quando você dobra o seu joelho, quando você ora em agradecimento pelo alimento que você tem, você está mostrando aonde a sua fé ela está firmada. Você tem que dar graça quando você está no meio de todo mundo. Pastor, mas se eu orar com o olho fechado no meio de todo mundo, vão roubar minha marmita no emprego. Olha para a sua marmita, não precisa fechar o olho. Agradeça a Deus os pequenos instantes que você está ali agradecendo. Alguém está sendo evangelizado por aquele momento. A forma que você anda, que você se porta, a forma que você fala, o tempo todo está deduzindo o propósito de fé que você tem. E isso fica demonstrado nas práticas da sua vida. Nos seus passos diários está relatando o tempo todo aonde que a sua fé está fundamentalizada. Esse texto que nós estamos lendo, ele acontece por volta de 1785 anos antes de Cristo. Nós estamos falando por cerca de uma história que se passa há 4.000 anos atrás. O autor desse livro, alguém pode atribuir que seja Moisés, no momento em que estava nas terras de Midian. O momento em que ele está na casa de seu sogro Jetro e ele tem conhecimento dessa história. E agora ele vai escrevê-la mais tarde. A história de Jó, ela se passa em tempos contemporâneos de Abraão. Quando você medita os textos que se tem na Bíblia, os nomes das cidades, você vai entender geograficamente que estamos falando num tempo muito antigo. Era um tempo que ainda não havia lei. Entenda bem uma coisa, ainda não havia lei escrita. Ainda não havia sido escrito o livro de Gênesis, livro de Êxodo, livro de Deuteronômio, livro de Números, não havia sido escrito nada. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aquele homem, ele era o homem mais rico do Oriente. E você acabou de ler comigo que os bens que ele possuía definia o poder que ele tinha financeiro. Ele tinha 3.000 camelos, 500 juntas de bois, isso 1.000 bois, 500 jumentas, 7.000 ovelhas. Se você for fazer uma pesquisa básica, quando acabar o culto lá na tua casa, você vai ver que os bens denotados desse homem é aproximadamente 160 milhões de reais. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de uma pessoa que é multimilionária. É uma pessoa que tinha os maiores empreendimentos do Oriente Médio. Quando alguém tinha que fazer uma mudança, vá lá e aluga as jumentas de Jó. Quando alguém tinha que fazer uma viagem, eu preciso sair daqui, da onde eu estou, próximo da Arábia, e preciso ir para a região da Síria, vai lá e contrata um camelo e anda nos camelos de Jó. Você já imaginou como é que era o branding, como é que era o marketing? Jó Companhia Ltda, empresa de camelo, nome de Jó. Eu preciso fazer um arado, eu preciso fazer uma terraplanagem. Onde é que eu vou? Eu vou alugar as juntas de bois na casa de Jó. Eu queria comprar um tecido novo, vá lá na alfaiataria de Jó. Eu precisava comprar uma carne fresca, vai lá no frigorífico de Jó. Eu preciso comprar uns queijos, onde é que eu compro? Nos laticínios de Jó. Aquele homem, ele comandava toda a região com as suas empresas e com os bens que Deus havia lhe dado. Só que a fé de Jó, ela não estava pautada nos bens que ele tinha. Muita gente serve a Deus por aquilo que a graça do Evangelho pode proporcionar. Você deve servir a Deus muito mais do que isso. Teu coração não pode estar fundamentado em nada disso. Teu coração tem que estar aliançado na eternidade.
Os discípulos de Jesus voltam para Jesus e falam assim: Senhor, quando nós falávamos no nome de Jesus, rapaz, o capeta saía correndo. Alegre nisso não. É mistério que essas coisas aconteçam. Você deve se alegrar porque o teu nome está arrolado no céu. Quem tem o nome arrolado aí, dá um glória a Deus aí, querido. O texto nos ensina que Jó, lá vai tudo muito bem. A sua casa é uma casa próspera e ele foi abençoado pelo Senhor por ter 10 filhos. Filhos é uma bênção. A Bíblia diz em Salmo 127 que os filhos são herança. Os filhos são herança do Senhor. Feliz é o homem que enche deles as suas aljavas. Quando Jó sentava na mesa, era 10 filhos que estavam ali para se alegrar com ele. Seus filhos de vez em quando faziam uma festinha em casa, e cada um ia convidando por etapa. E as 3 filhas, que tudo indica morava dentro da casa de Jó, recebia aquele convite e saía para congratular. Jó observava aquela festa toda. Só que quando ele não participava, quando ele não estava vendo nada, ele levantava de madrugada e ia fazer o seu sacrifício. Eu não sei o que os meus filhos falaram, eu não sei o que os meus filhos fizeram, por isso eu quero santificá-los. Senhor, perdoa os meus filhos. Eles ainda não te conhecem, eles ainda não têm o entendimento da tua palavra, eles não sabem quem é, eles não têm essa intimidade, Senhor. Quando Jó ia fechar um contrato na segunda-feira, ele olhava de forma reta. Quando ele ia agir com as pessoas, ele agia de forma sincera. Quando Jó tinha um caminho que iria tirá-lo do centro da vontade de Deus, ele se desviava do mal. Por quê, pastor? Porque sobre o seu coração estava o temor do Senhor. O rei Salomão escreveu que o temor ao Senhor é a instrução da sabedoria. Se você temer a Deus, você vai respeitar a sua esposa. Se você temer a Deus, você vai respeitar os seus filhos. Se você temer a Deus, você vai respeitar o teu patrão. Se você temer a Deus, você vai fazer a obra do Senhor com excelência. Porque o teu coração deve ser guiado em princípio pelo temor ao Senhor. Temor ao Senhor não é ter medo. O Pai nunca nos chamou para que nós tenhamos medo dele. O Pai nos chamou para que nós tenhamos reverência e apreço pela sua pessoa. Deus nos trata como filho, e filho não segundo sangue, porque nós não fomos gerados pela vontade do sangue, mas pela vontade do próprio Deus, e é pela graça que nós estamos salvos aqui. Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? Jó, está tudo muito bem na sua casa, está tudo muito bem na sua família, quando alguém chega mais tarde e diz assim: ó, as coisas não andam muito bem, Jó. Por quê? Porque vieram os salbeus e levou todos os seus camelos. Os caldeus vieram, levaram tudo, Jó. Nós perdemos num só momento as jumentas, nós perdemos os camelos, Jó. Nós perdemos as juntas de bois. Ô Jó, as ovelhas foram queimadas, Jó. Cada um que chegava pela sua porta trazia a mesma notícia: o dia mau, a palavra da dor, a palavra da angústia. Mas o pior momento, creio eu, da vida de Jó é o momento em que alguém chega e fala assim: ó, os seus filhos estavam tudo junto, e aí a casa caiu, meu filho, morreu todo mundo. O quê? Morreu todo mundo. Dentro de um só momento, o homem perdeu 160 milhões da sua vida. O que muita gente faria se perdesse esse dinheiro hoje? O que você faria se você perdesse a sua casa, se perdesse o seu carro, perdesse o seu emprego, perdesse aí 50 reais? O que você faria? Porque nós demonstramos a nossa fé não é no momento que nós estamos no alto da montanha, é no momento em que nós estamos na prova, é no momento que nós estamos na crise. A Bíblia diz que o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Tudo que você tem muitas vezes é colocado à prova.
Aonde está fundamentalizada a sua fé? Aquele homem teve que fazer o enterro de 10 filhos. Se sepultar um filho é ruim, você imagina o pai abrir junto com os seus empregados, os que sobraram, abrir 10 covas para enterrar os seus 10 filhos. Jó raspa a sua cabeça, Jó rasga as suas vestes e diz: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se consegue enxergar o que é um homem bem-aventurado num dia, admirados por todos. A época daquela, a revista Forbes daquela região só tinha foto de Jó, os grandes negócios de Jó, mas o coração de Jó não estava com a sua vaidade. O coração de Jó estava na palma da mão do Deus Todo-Poderoso. O coração de Jó estava muito além. Jó estava no ápice da intimidade com o Senhor. E o texto sagrado nos ensina que pela segunda vez Satanás invade os céus naquele momento, entre os filhos de Deus, e o Senhor coloca a vida de Jó em testemunho. Satanás coloca a vida de Jó naquele momento e diz assim: ei, pele por pele, tudo quanto Jó tem, que ele perdeu, ele vai conseguir recuperar novamente. Porque os bilionários conseguem ir à lama, mas dentro de um pouco espaço de tempo ele consegue dar o voo da águia, ele consegue surgir do nada, e ele sobe novamente. Ele conhece o caminho no meio das pedras. Toca na saúde dele agora que a gente quer ver. Toca na pele dele agora que eu quero ver quem é ele agora. O Senhor olha e dá testemunho de Jó e diz assim: rapaz, eu conheço Jó. Jó me teme, Jó é sincero, Jó é reto, Jó se desvia do mal, eu conheço Jó. Pode tocar. Alguém vai dizer que Jó teve lepra, alguém vai dizer que Jó tinha elefantíase. A única coisa que sobra da casa de Jó é o caco de telha que tem para poder raspar-se todos os dias. Surge o primeiro amigo de Jó na história. Quem é? Está prefigurado na figura de sua esposa. Ainda temes a Deus da forma que tu estás, Jó? Tu ainda está temendo a Deus? Por que eu tenho isso em mente? Porque certamente Jó estava ali se raspando, mas algum tipo de louvor, algum tipo de cântico saía da sua boca para ele poder entoar o nome do Senhor. Você está temendo a Deus ainda, rapaz? Olha a desgraça, a lástima que tu estás, Jó. Amaldiçoa teu Deus e morre. O primeiro amigo de Jó é prefigurado aquele tipo de pessoa que só consegue dar louvor a Deus quando você está na bênção, quando você está lá em cima, quando todos os tesouros, quando todos os seus pertences lhes favorecem, e que você pode salvar a muitos. Mas quando você decai, nem sequer uma mensagem de WhatsApp você recebe. Esse é o primeiro amigo. Quanta gente que já não te liga mais. Quando a panela de arroz era cheia, te ligava todo dia. Hoje não tem arroz na panela, nem um oi no WhatsApp, nem uma carinha bota lá para te saudar. Quando você deixa de oferecer-lhe um apreço, uma segurança, já não quer mais saber de você e te abandona. 3 amigos de Jó receberam um telefonema, uma carta, um fax, uma mensagem, não se sabe como. Bildad de Zofar, ele faz. Eles vêm chegando e o texto nos ensina que eles se apresentam diante de Jó e ficam 7 dias em terra e não têm coragem de pronunciar uma palavra sequer. São 3 amigos que, quando você vai meditar na história poética de Jó, você vai ver que está o tempo todo lhe atacando, lhe apontando. Sabe, momentos, fases da nossa vida em que nós estamos sendo provados pelo Senhor, porque a gente não come o pão que o diabo amassa,
A gente come o pão que o Senhor abençoa. Coloca isso no teu coração. Fulano de tal está comendo pão que o diabo amassou. Eu não. Eu como o pão que o Senhor abençoa. É por isso que lá em casa não falta, porque é Deus quem manda. Esses 3 amigos ficam calados por terra e não pronunciam uma palavra que venha de motivação para elevar o ânimo de Jó. A palavra que surge é só palavra de apontamento. Você pecou. Você pecou. Está assim porque pecou. Aí ó, pecado, pastor William. Pastor Zezé, pecado puro. Jó pergunta: qual é o meu pecado para que eu possa ir diante do meu Redentor e peça perdão? Me apresente o meu pecado, por gentileza. A pior coisa que você tem é responder a um crítico que não vai contribuir nada para o seu crescimento. Um grande pregador por nome de Mike Murdock, um pregador norte-americano, ele diz: não dê um tempo a um crítico ao tempo que você não daria um amigo. Se você não tem tempo para ir na casa de um amigo para ouvir uma palavra de edificação, uma palavra de consolação, por que você vai querer ficar ouvindo palavra de pessoa que fica te afrontando? Por que você fica preocupado com o que estão falando de você? Preocupe com aqueles que estão orando por você, interceda para a vida deles também. Seja como os amigos de Elias. Como assim, pastor? Enquanto Elias está tentando correr, tem 7.000 dizendo: Senhor, traz Elias de volta. Traga Elias de volta, traga Elias de volta, porque nós necessitamos de Elias dentro do arraial de Israel. 3 amigos que só lhe apontavam, 3 amigos que só jogavam ali por terra. Em Jó 34 você vai ver que chega um tentando fazer o papel de advogado. Seu nome é Eliú, e ele tenta dar uma advogada na questão de Jó, mas pouco contribui. Chega um momento no meio da prova de Jó que ele entra num devaneio, e ele começa a responder algumas indagações. Onde é que ele estava naquele momento que o Todo-Poderoso cuidava dele? Eu entrava nas praças da cidade, os jovens se levantavam e saíam, porque não tinham coragem de ficar próximo a mim. Aonde é que está aquele tempo aonde pelo meu rochedo corria leite e manteiga? Aonde é que está aquele tempo quando eu chegava nas praças para conversar, os príncipes não sabiam o que falar e colocavam a mão na boca? Eu era o olho do cego, eu era as pernas do aleijado, era eu quem socorria as viúvas e elas me cobriam de vestes. Jó começa a ter um devaneio com 5 tipos de amigos que havia passado pela sua vida. Só que chega um momento na vida de Jó em que ele se vira para cima e começa a tentar entender qual é o motivo da sua provação. Qual é o seu questionamento, o momento em que ele adentra no altar do Senhor e diz: Senhor, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Ele começa a fazer alguns questionamentos, e há pelo menos aí mais de 100 questionamentos que Jó faz para com o Senhor. E o Senhor começa a responder a Jó no meio do rodamuinho, no meio do vento, no meio do mar, no meio das estrelas. O Senhor começa a trazer resposta para ele: Jó, se você puder me responder algumas dessas questões, Jó, eu quero poder responder aí as suas indagações. Pois não, Senhor. Ei, aonde é que tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Se você é inteligente, Jó, faça-me entender. Quem é que pôs medidas, Jó? Sobre qual base a terra está fundada, Jó? Aonde é que você estava quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os seus amigos rejubilavam? Ô Jó, quem foi que chegou para o mar e falou: até aqui você veio, daqui você não passa? Ô Jó, você consegue me responder quando é que eu passei o meu decreto e coloquei as portas no mar? Ô Jó, você consegue me responder quem é que organizou os dias e as madrugadas?
Ô Jó, você consegue me dar aqui uma breve importância? O que é que acontece acerca das portas da morte? Você pode me responder alguma coisa acerca da morte, Jó? O Senhor está conversando com Jó. Os seus amigos estão lhe apontando, estão lhe inquirindo, estão tentando saber alguma resposta para a sua situação. E chega um momento que os seus amigos se levantam para ir embora. Quando eles estão se retirando da presença de Jó, Jó 42, se você quiser abrir, você pode me acompanhar. Que Jó 42, verso 7 está escrito: sucedeu, pois, se acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse para ele: faz o temanita, a minha ira se acendeu contra vós. A minha ira se acendeu contra os outros seus dois amigos, porque vocês se levantaram contra o meu servo Jó. E eu quero que vocês retornem agora e levam 7 bezerros, 7 carneiros, porque Jó orará por vocês, para que a vossa loucura não prevaleça, porque vocês falaram mal de mim e não do meu servo Jó. Pastor, o que você quer dizer com esta palavra? É que a sua intimidade com Deus deve estar acima de qualquer coisa, de qualquer situação. Muitas batalhas você não vai vencer com a boca aberta, você vai vencer de cabeça baixa e de boca fechada. Nós temos um árbitro, nós temos um advogado. O momento em que Jó está orando ao Senhor, ele começa a exprimir em Jó 42, dizendo: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Escuta-me, eu te falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. Com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, por isso te veio os meus olhos. Eu me abomino e me arrependo no pó, e eu me arrependo na cinza. O 6º amigo de Jó estava o tempo todo com ele, carregando no braço, carregando no colo, fazendo-se presente, manifestando, porém Jó ainda não o conhecia. Você conhece a Deus, você conhece a Jesus, e por que você não tira um tempo com Ele? Por que muitas vezes Ele não se manifesta na sua vida? Por que é que muitas vezes nós confiamos na oração de muitos, mas não confiamos na nossa oração? Por que muitas vezes, frente a muitas coisas, nós recuamos? Mas houve-se um tempo em que a igreja ela andava de joelhos, a igreja ela marchava de joelhos, e Deus estava no comando de todas as coisas, pelejando pela vida da igreja. Quantas vezes, meu irmão, eu e você confiamos em muita gente, fomos frustrados a respeito de muita gente, só que aquele que prevalece está na frente de todas as coisas. Ele está aqui essa noite, e se você crê, Ele quer manifestar na sua vida. Se você crê, levanta a sua mão para cima e solta o seu brado de glória a Deus aí, querido. Conforme Jó está orando, ele não está orando com 160 milhões no bolso, ele está orando debaixo da sua casa, com as telhas demolidas e caídas, no momento em que ele vê o barulho de animais chegando no seu território. Ô Jó, será que você pode orar por nós agora, Jó? Por quê? A gente veio aqui te pedir perdão, a gente veio aqui se humilhar diante de você, Jó, porque quando nós viramos a esquina ali em cima, o Todo-Poderoso teve um encontro conosco e pediu para que nós voltássemos e pedíssemos perdão. E eu estou aqui, Jó, juntamente com esses 2 irmãos, para que você sacrifique por nós, e para que nós recebamos a bênção juntos, Jó. A Bíblia nos ensina em Jó 42, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe acrescentou em dobro tudo quanto tinha antes. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus por isso?
você precisa perdoar hoje? Quem é que você precisa liberar perdão hoje? Ou tu vai deixar esse coração fechado vencer você? Para quem que você precisa abrir o coração hoje e fazer um concerto com o altar? Quanta sacola de bênção está parada na tua vida que muitas vezes você não abre? Você ainda não obteve o melhor de Deus, porque o teu coração está trancado, está fechado. O anjo da vitória muitas vezes chegou próximo de você, mas ainda não liberou a bênção, porque tem algo que muitas vezes impede ao teu interior. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto Jó orava e abençoava, quem mudava a sorte era o Senhor. Enquanto você libera o perdão, enquanto você abre o seu coração, enquanto você demonstra o favor de Deus na sua vida para com a vida de muitos, o Senhor começa a suscitar milagres ao entorno da tua volta. Enquanto Jó está impondo as mãos, Deus está mudando o cativeiro de Jó. Pastor, o que sucede? Capítulo 42, verso 12 está escrito: e o Senhor multiplicou o último estado de Jó, e ele veio a ser maior do que o primeiro. No começo do livro de Jó, Jó tinha 7.000, agora ele tem 14.000. No começo do livro ele tinha 3.000, agora ele tem 6.000 camelos. No começo do livro ele tinha 500 juntas de boi, agora ele tem 1.000. No começo do livro ele tem 500 jumentas, agora ele tem 1.000 jumentas. De sorte que Deus o fez não mais o homem maior do Oriente, mas ele se tornou o homem mais poderoso da terra naquele momento. E Deus colocou as 3 Miss do Oriente dentro da sua casa. As suas 3 filhas, Késia, Queren Apuque e Gemina, foram as meninas mais belas do Oriente, porque Deus abençoou a vida de Jó. Pastor, o que você quer dizer com isso? Deus quer mudar o cativeiro de crente aqui essa noite. No momento que nós saímos daqui da manhã, eu fui orando em espírito e Deus falou para mim: eu quero que você ministre sobre Jó. Os que creem que Deus muda cativeiro, fica de pé. Ei, nós estamos vivendo um tempo de incertezas na vida de muitas pessoas. Nós estamos vivendo uma pandemia que em muitas partes do mundo pessoas estão gemendo, chorando, outros estão em desespero, e antes que a doença chegue ele já morreu. Que é isso, pastor? Tem muita gente sendo defunto estando vivo. Por quê, pastor? Porque infelizmente tomou de conta da vida dele aquilo que não tem quem serve a Jesus a esperança, a não ter esperança. O meu Deus, o Deus que você serve, é um Deus que vai trabalhar na sua vida, independente da circunstância e da situação. Não te desespere. Ei, não te desespere. A sua fé tem que estar pautada no altar. A tua fé tem que estar pautada no fundamento, na palavra. As portas estavam todas fechadas, vocês lembram? Você viu o que o nosso pastor fez? Entrou para dentro do estúdio e falou assim: eu vou fazer o culto no lar. Quem quiser participar, vem comigo. E eu vou fazer todo dia, eu vou fazer logo uma campanha. Você lembra disso? Quem lembra? Eu participei lá em Goiânia.
O mover de Deus tomou de conta das nossas casas. Muita gente começou a perder o emprego. Você viu os testemunhos que começaram a surgir nas redes sociais, o nosso pastor contando. Todo mundo teve corte. Lá na nossa empresa, pessoas estavam sendo contratadas e o patrão não dando conta. E por isso algumas promoções começaram a ser estabelecidas. Se você observar, muita gente que estava em aperto antes da pandemia, nesse tempo comeu até melhor. Por quê, pastor? Porque é Deus quem proporciona essas coisas. No tempo da pandemia, nós conseguimos rebocar a igreja todinha pelo lado de fora. No tempo da pandemia, muitos milagres Deus fez. Por quê, pastor? Para provar para você que você não anda debaixo da ótica terrena, você anda debaixo da bênção de Deus. E essa noite eu quero ser profeta de Deus para a tua vida aqui perante a palavra. Deus vai virar cativeiro essa noite, se você crer. Não brinque com palavra liberada do altar, porque o nosso Deus é um Deus que vira cativeiro. Com uma mão eu quero que você coloque sobre o teu peito, e a outra eu quero que você levante aos céus. Ei, aonde é que é o teu cativeiro que precisa ser mudado? É para aquele cativeiro lá que tu vai orar agora. Você que está me acompanhando de casa, aonde que é que precisa ser virado o cativeiro? Foi tudo embora, pastor. Saiu pela porta da frente e falou que não volta mais. Volta sim, coloca aí no altar. Pastor, passou a dificuldade lá e acabou com tudo. Ei, o nosso Deus é um Deus que muda cativeiro. Eu havia passado o sábado inteiro, primeiro sábado do mês de junho, o dia inteiro trabalhando na obra com os irmãos na igreja. Quando foi por volta de 5 horas da tarde, o meu telefone tocou. Um irmão que era novo convertido da igreja, o nome dele é Davi, ligou para mim e falou assim: pastor, eu gostaria que o senhor viesse aqui aonde eu estou agora, porque eu vou ter que entregar o meu filho na mão da polícia, pastor. Pastor, eu estou com medo da polícia matar meu filho. O que foi, meu irmão? Pastor, eu não vou mentir para o senhor. Meu filho estava envolvido com tráfico. E a polícia já veio, já levou os documentos dele tudo. E ele está escondido, mas está morrendo de medo. Eu falei para ele assim: meu filho, você está próximo dele? Estou. Você vai entregar o seu filho? Vou. Mas eu quero receber uma oração primeiro. Então tá bom, meu irmão. Aonde eu estava, eu fiz uma oração pedindo ao Senhor que abençoasse, que desse o livramento. A justiça teria que ser cumprida, teria que ser estabelecida, mas que o Senhor lhe desse o livramento e tivesse um julgamento justo. Quando eu desliguei o telefone do menino tocou. O pai atendeu e falou assim: olha, nós estamos aguardando o momento que o senhor vai vir entregar o seu filho. Ele sentiu uma ousadia de momento lá e falou assim: ó, eu entrego o menino, mas nós temos que fazer a diferença. O que é? O senhor tem que ir lá na igreja primeiro comigo, para o meu pastor colocar a mão na cabeça do meu filho, porque ele precisa aceitar Jesus, e depois ele pode ir embora. O policial desligou o telefone, bloqueou ele no telefone, ficou aguardando alguns instantes na região, não ligou mais, não fez mais nada. Ele pegou o menino e falou assim: vem cá, meu filho, eu vou te colocar onde deveria ter te colocado há muito tempo. Eu vou te colocar no altar do Senhor. Ele saiu com aquele menino, nós estaríamos num relógio de oração de 24 horas ininterrupta. Ele levou o menino lá na igreja, o menino entra na igreja todo trêmulo, e ali olhando para mim falou: pastor, eu não sei nem como é que fala com o senhor. Eu falei assim: não, pode chamar do jeito que você quiser.
Mandei o pai dele abrir as mãos e falei: você está vendo como é que é as mãos do seu pai? Cheio de calo, um homem trabalhador. Seu pai é um encanador, meu irmão. Siga o exemplo do teu pai, um homem de trabalho, para que você tenha dignidade, para que você tenha respeito. Aí ele: amém, pastor. Você quer aceitar Jesus? Não, hoje eu não quero. Foi embora. No outro dia o pai chega na igreja. Quem senta do lado? O filho, o irmão Alessandro. Enquanto ele estava participando do culto, Deus me dava uma revelação acerca da vida daquele menino. E Deus falou para mim assim: pega a oferta que tu tem no bolso, a maior oferta que tu tem, e lança sobre a vida daquele menino, porque há uma sentença de maldição e morte contra a vida daquele menino. E o sacrifício no altar aniquila a maldição. Eu convidei aquele menino para que viesse então ao altar da igreja. E ali eu e seu pai juntos ofertamos pela vida dele. Pedimos ao Senhor que aniquilasse aquela sentença de maldição. Na hora do apelo, o irmão Alessandro levantou as suas mãos e aceitou a Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? O irmão Alessandro não tinha um documento sequer. A igreja reuniu todo mundo, fizemos uma oferta, fomos tirar o registro de nascimento dele de novo, lá do Pará. Conseguimos. Quando foi no domingo seguinte, a namorada do irmão Alessandro também estava no altar aceitando a Jesus. A família está todinha servindo a Deus lá na Adsa Brasil de Aparecida de Goiânia. Você pode dar glória a Deus por isso, querido? Cadê a primeira pessoa que vai sair com um sexto amigo aqui? Quem aqui ainda não serve a Jesus? Dê um sinal com a tua mão para que eu possa te conhecer. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém que ainda não serve a Jesus? Aí na galeria tem alguém que ainda não serve a Jesus? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Não há? Eu quero orar por você, para que hoje o Senhor mude o cativeiro da tua vida. Amanhã é segunda-feira. Tu vai levantar com o sorriso mais largo que tiver. Tu vai colocar a pisada mais firme que tu aguenta, e vai dizer: o sexto amigo de Jó, o Jeová Deus Todo-Poderoso está do meu lado, e eu vou vencer na autoridade do nome de Jesus. Querido Deus, essa é a nossa palavra de oração. E eu quero crer, Pai, que esta noite é uma noite memorável para os nossos corações. Assim como existe a data de nascimento, assim como existe a data de batismo, a data de consagração, existe a data que o Senhor também muda o cativeiro. E hoje eu quero crer que o Senhor é o Deus que muda o cativeiro. Nós queremos liberar uma palavra de vitória aqui essa noite, porque o Senhor é fiel, porque a tua palavra é verdadeira, e nós temos aprendido a confiar num Deus que proporciona milagres. Aonde estiver agora alguém necessitado da tua palavra, necessitado de uma mudança de rumo, mudança do cativeiro da tua vida, nós pedimos ao Senhor: entre agora e estabeleça a tua vitória na autoridade do santo, bendito e poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus.